Oi, gente, boa tarde. Agora que eu tô gravando esse vídeo são 13 horas e 3 minutos. Hoje é dia 17 de julho de 2026. Eu vou ler uma parte do capítulo 12. Deixa eu só confirmar aqui. Uma parte do capítulo 12 do livro O Caminho da Obediência. Esse capítulo 12 é O Poder da Inclinação. E eu vou ler um pedacinho dele a partir da página 240, que fala cristãos carnais versus cristãos espirituais. A palavra de Deus mostra que os que nasceram de novo, à semelhança do que ocorre na dimensão natural, são como crianças que necessitam de alimento para se desenvolver. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Outras etapas do crescimento natural são empregadas alegoricamente para ilustrar o desenvolvimento espiritual. Paulo diz que devemos crescer até alcançar o estado de pessoa madura, a estatura da plenitude cristã, da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. De modo que não mais sejamos como crianças. Efésios 4:14. Por sua vez, o autor de Hebreus, além de distinguir as etapas do crescimento espiritual, também identifica dietas específicas para cada grupo. Hebreus capítulo 5, versículos de 12 a 14. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículos de 12 a 14. A comparação é cristalina. Tal qual na vida natural, na espiritual os adultos consomem alimento sólido, enquanto as criancinhas, que ainda não foram desmamadas, nutrem-se de leite. Aos distintos níveis de maturidade e às suas respectivas dietas, relaciona-se a seguinte instrução de Paulo: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. O apóstolo distingue dois tipos de cristãos, o espiritual e o carnal. Mas o que essas nomenclaturas significam? A palavra traduzida como espiritual é pneumáticos, cujo significado inclui relacionado ao espírito humano, que pertence ao espírito, alguém cheio do Espírito de Deus e governado por ele, ou seja, refere-se àquele que vive inclinado para o espírito, que conduz a vida. Já a palavra carnal vem do grego sarkos, cujo sentido é corpóreo, carnal, alguém que tem a natureza da carne sob o controle dos apetites animais, governo pela mera natureza humana, e não pelo Espírito de Deus. Refere-se a quem vive a inclinação para a carne, que conduz à morte.
Destaco esses significados para mostrar que a definição de inclinação é abrangente e não se restringe ao que fazemos, embora isso também componha o conceito. A maturidade espiritual, o nível de crescimento, já alcançado ou não, também é parte dessa definição. Observe que Paulo relacionou os carnais à dieta de crianças. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. A razão por ter dado apenas leite naquele momento não foi apenas a infantilidade do passado, mas porque ainda não podiam receber alimento sólido. Em vez de dizer porque vocês ainda são crianças espirituais, usou o equivalente, porque vocês ainda são carnais. Assim substituiu criança espiritual por carnal, estabelecendo a equivalência entre essas duas condições. Aplicando a lógica, os espirituais são aqueles que cresceram e por isso mudaram não apenas a dieta, mas também o comportamento. De fato, o comportamento é um indicador do nível de maturidade. Por isso, o apóstolo exortou os coríntios: se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Note que ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções estão na lista das obras da carne. Gálatas 5:20, contrárias ao fruto do Espírito. Portanto, o termo carnal indica ao cristão que, apesar de ter nascido de novo, ainda não cresceu espiritualmente. Ele ainda cede terreno à antiga natureza, em vez de se sujeitar à nova. A exortação de Paulo aos Romanos aponta na mesma direção. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. A responsabilidade de revestir-se de Cristo, ou seja, fazer uso da nova natureza, é humana, embora contando com recursos divinos, assim como a responsabilidade de não se render à carne, a definição da velha natureza. Voltando à necessidade de crescimento espiritual, é notório que no reino de Deus, à semelhança do mundo natural, crescimento e amadurecimento requerem tempo e processos. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está morto, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Marcos 4, 26 a 29. Quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Maduro. A semente da palavra germina em nossas vidas, mas não garante maturidade instantânea. À semelhança da semente natural, após a germinação surge o broto,
que cresce e transforma-se em planta. Depois ainda leva tempo para formar a espiga, e mais tempo até que ela se encha de grãos. Mesmo depois disso, é necessário esperar a maturidade do grão para concretizar a colheita. Porque Cristo destacou verdades tão óbvias aos agricultores que ouviam. A ideia não era uma aula agronômica, mas ensinar verdades do reino de Deus a partir de alegorias compreensíveis. Jesus queria mostrar que não há amadurecimento imediato. É preciso tempo. Essa é uma das razões pelas quais Paulo disse a Timóteo que o bispo não seja recém-convertido. Por quê? Não questionava a experiência da conversão, mas destacava a maturidade. Por isso o apóstolo acrescentou: para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. À semelhança de um bebê, os novos convertidos ainda não tiveram tempo para desenvolver certos anticorpos. Por outro lado, isso não significa que apenas o tempo garante o amadurecimento. Foi essa a exortação que vimos em Hebreus quando o autor afirma que aqueles irmãos já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, mas ainda estavam estagnados na infância espiritual, precisando de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Pois bem, vamos recapitular o que construímos até agora. A inclinação para o espírito ou para a carne, associada ao empenho da nossa decisão, define o padrão da vida cristã que teremos. O nível de maturidade também é fator determinante para decidir para qual lado nos inclinaremos. Agora, é hora de destacar o elemento da consciência espiritual, antes de apontar a direção mais prática e finalmente detalhar o que devemos fazer. Página 245. Consciência espiritual. Reconheço, com base bíblica, outro aspecto decisivo para a direção da nossa inclinação: uma forte consciência das coisas espirituais. Essa importância foi destacada na carta aos cristãos de Filipos. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 9 e 10. O apóstolo distingue entre conhecimento, sem dúvida, fundamental para a vida cristã, e percepção, igualmente essencial. A lógica é que, em conjunto, conhecimento e percepção ajudarão tanto a fazer a escolha certa, a inclinação para o espírito, expressa na frase "aprovem as coisas excelentes", quanto a manter uma conduta correta, sejam sinceros e inculpáveis. Consideremos a ceia do Senhor. Por que Cristo a instituiu? A Escritura responde: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. A ceia foi instituída com um propósito claro. É uma ceia memorial. Nosso Senhor tomou o pão e o fruto da videira e os apresentou como símbolos de seu corpo partido por nós e de seu sangue derramado em nosso favor. Ordenou que, todas as vezes
que participássemos e fizéssemos isso em memória dele. Mas o que isso significa? Será que Jesus imaginava que algum dia nós esqueceríamos o que ele fez? Claro que não. A ideia de memorial está relacionada a manter a consciência espiritual desperta e acesa. Assim como em outros memoriais nas Escrituras, o conceito é o mesmo. Quando Josué ordenou que 12 pedras fossem tiradas do leito seco do Rio Jordão, por ocasião daquela travessia milagrosa, explicou que a coluna erguida à margem seria um memorial. Josué 4, de 4 a 7. Por trás do ato não estava apenas o desejo de ativar uma lembrança, mas também de despertar uma consciência espiritual daquele evento e de sua importância no relacionamento entre Deus e seu povo. José deixou de pecar, inclinar-se à carne diante das propostas da mulher de Potifar, porque trazia a consciência da presença de Deus em sua vida. Gênesis 39, 9. No entanto, muitos cristãos sequer se lembram do Senhor em momentos de tentação, o que pode levá-los da armadilha à queda. Compreendendo a importância dessa consciência, faz mais sentido a exortação no início da segunda epístola de Pedro. Compreendendo a importância dessa consciência, faz mais sentido a exortação no início da segunda epístola de Pedro. O apóstolo começa destacando a concretização da capacitação concedida por Deus para a obediência. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória em virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Aleluia! A nós foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não há absolutamente nada de que venhamos a ter necessidade, que já não nos tenha sido divinamente provisionado para desfrutar da vida e da piedade que se esperam de nós. Pedro ainda destaca que as promessas do Senhor, feitas na antiga aliança e cumpridas na nova, nos tornam coparticipantes da natureza divina, condição essencial para escapar da corrupção dos desejos mundanos. O foco na santificação pós-conversão é inquestionável. Então o apóstolo fala da nossa responsabilidade de desenvolver virtudes que se agreguem à fé que nos induziu à obra redentora. Então o apóstolo fala da nossa responsabilidade de desenvolver virtudes que se agreguem à fé que nos introduziu à obra redentora. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam mais inativos nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Continuando, página 248. Essas virtudes, entre elas o domínio próprio, devem não apenas estar presentes, mas crescer em nossas vidas, Essas virtudes, entre elas o domínio próprio, devem não apenas estar presentes, mas crescer em nossas vidas, garantindo frutificação e boas obras.
parte que nos cabe na caminhada cristã. Pedro amplia seu ensino, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro 1,9. A cegueira é uma alegoria, não absoluta, que representa uma limitação da percepção espiritual. Isso fica claro quando ele fala daqueles que se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados. Não se trata de amnésia, mas de falta de consciência espiritual. Quem perde a percepção do que Cristo fez por si, tende a inclinar-se para a carne e a desandar para a morte. Por outro lado, os cristãos que cultivam as virtudes mencionadas e preservam a memória do que Jesus fez por eles, tendem a inclinar-se para o espírito, avançando para a vida. A cegueira é uma alegoria, não absoluta, que representa uma limitação da percepção espiritual. Quem perde a percepção do que Cristo fez por si tende a inclinar-se para a carne e a desandar para a morte. Por outro lado, os cristãos que cultivam as virtudes mencionadas e preservam a memória do que Jesus fez por eles tendem a inclinar-se para o espírito, avançando para a vida. Por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11. Depois de pontuar tantas verdades, Pedro afirma que seu propósito não era ensinar coisas novas, mas fazer com que os cristãos lembrassem-se delas, preservando a consciência espiritual. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. 2 Pedro 1,12. Ao admitir que eles já conheciam essas verdades, Pedro clarifica que sua mensagem não era novidade. Ele também destaca que seus leitores haviam sido confirmados na verdade recebida. Portanto, aquela mensagem não buscava uma resposta inicial ou inédita. A ideia de não permitir que se esquecessem de verdades já bem conhecidas, assimiladas e vividas, era garantir a vitalidade delas. Assim, seu objetivo era evitar retrocessos na fé, garantindo a vitalidade da verdade. Assim como na ceia do Senhor, as Escrituras enfatizam a importância de uma consciência espiritual desperta e viva, capaz de nos impulsionar para a inclinação correta. Portanto, maturidade e preservação da consciência espiritual, daquilo que é excelente, do que Cristo fez por nós, são fundamentais e influenciam diretamente para que lado nos inclinaremos. Todavia, ambos são resultados a serem alcançados, e quando alcançados, garantem a boa inclinação. Mas o que devemos fazer para alcançar esses resultados, tanto maturidade quanto consciência espirituais? Disciplinas espirituais, página 249. Entendemos que a graça é a força capacitadora para a obediência. Por ela, podemos vencer as tentações e, consequentemente, o pecado.
Sabemos também que essa graça exige nossa interação. Devemos nos achegar ao trono da graça. Mas como fazemos isso na prática? Como acessar a graça que nos é disponibilizada? Paulo afirmou: obtivemos também acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. A esta graça na qual estamos firmes. Romanos 5:2. Assim, ele deixa claro que a graça que nos salva é acessada pela fé. Tudo na vida cristã está ligado à fé, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1:17. Note que o justo não apenas se converte pela fé, ele vive por ela. Observe também que a justiça divina se revela de fé em fé, indicando não só a necessidade de manter a fé, mas de um progresso, de crescimento. Portanto, o acesso à graça se dá pela fé. Esta, por sua vez, além de incluir confissão e visão, também implica ação, ou seja, obras. É imprescindível entender que as disciplinas espirituais, oração, leitura e meditação da palavra, adoração, jejum, etc., não são obras meritórias. Não se trata de eu fiz, logo mereço, de modo algum. John Wesley, avivalista britânico e expositor icônico das Escrituras, especialmente sobre santificação, chama as disciplinas espirituais de meios da graça, ou seja, canais por onde a graça se manifesta em nossa vida diária. Vamos refletir sobre como a graça opera por meio dessas práticas inerentes e indispensáveis à vida devocional. Oração. Em pelo menos 2 ocasiões, o Senhor Jesus relacionou a oração à vitória sobre as tentações. A primeira foi ao ensinar o modelo de oração aos discípulos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. É importante destacar que essa não deveria ser uma oração esporádica, mas diária, pois Cristo também orientou a clamar pelo pão nosso de cada dia. Mateus 6,11. A segunda ocasião foi no Getsemane, quando declarou: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Mateus 26:41. Como a oração nos ajuda na luta contra o pecado? Primeiro, porque é um ato de fé. E por ser expressão de fé, dá acesso à graça divina que nos capacita a vencer essa batalha. Por exemplo, Tiago nos instruiu a pedir sabedoria a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas acrescenta: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando uma pessoa dessas não pensa que alcançará do Senhor alguma coisa. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará alguma coisa do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Tiago nos instrui a pedir sabedoria a Deus, mas acrescenta: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Note que a oração não é meio de acesso apenas à sabedoria, pois Tiago afirma que aquele que duvida não alcançará nada do Senhor. Ele aconselha a pedir sabedoria com fé. Pois, sem fé, nenhuma oração produz resultado, seja sabedoria ou qualquer outra coisa.
Com a recomendação, peça, porém, com fé, em nada duvidando, a Escritura mostra que nenhuma oração é atendida por mérito, mas pela fé. Logo, a oração deve ser entendida como um meio da fé. E a fé, por sua vez, é o acesso à graça. Romanos 5:2. Em resumo, e, em acordo com Wesley, a oração é um meio da graça. Além disso, a oração não apenas expressa a fé que já temos, como também a fortalece, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas, capítulo 1, versículo 20. Por tudo isso, afirmo que é fundamental, à semelhança de nosso Senhor e de seus apóstolos, termos uma vida de oração. Além dos momentos específicos em que buscamos, no trono da graça, a vitória sobre o pecado, uma vida constante de oração mantém viva e acesa a consciência espiritual. Leitura e meditação bíblica, página 251. O primeiro versículo da Bíblia que decorei quando criança foi: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Nosso envolvimento com as Escrituras nos livra do pecado. Quando Deus, por meio de Moisés, deu orientações a respeito das responsabilidades dos futuros. Quando Deus, por meio de Moisés, deu orientações a respeito das responsabilidades dos futuros reis de Israel, incluiu a leitura diária da palavra. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Deuteronômio 17, de 18 a 20. Naquela época, não era possível que cada pessoa tivesse consigo uma cópia particular da lei de Deus. Só o rei e os sacerdotes tinham acesso a ela. Hoje, no entanto, temos livre acesso à Bíblia. É nosso dever dedicar tempo à leitura, ao estudo e à meditação. Qual a importância da palavra na vitória sobre o pecado? Em primeiro lugar, ela é meio de crescimento espiritual. Já vimos a importância da dieta da Bíblia, para sermos cristãos espirituais em vez de carnais. Cristo afirmou: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Assim, como precisamos do alimento natural para o corpo, necessitamos do pão espiritual da palavra para nossa subsistência espiritual. Pedro disse: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhe seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. O crescimento vem da nutrição.
e nosso alimento é a Escritura. Em segundo lugar, leitura e meditação geram e alimentam nossa consciência espiritual, quebrando o domínio do pensamento carnal. A transformação requer renovação da mente, Romanos 12, 2. Assim como despir-se da velha natureza e o revestir-se da nova exigem renovar no espírito do entendimento. Efésios 4, 23. Tiago exorta os cristãos, pessoas regeneradas pela palavra, a deixarem toda impureza e acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago 1, 21. A palavra implantada no nosso espírito deve ser acolhida também em nossa mente e emoção, dia após dia. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é agente da fé, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Paulo instruiu Timóteo: você será alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. 1 Timóteo 4, 6. A palavra é, portanto, tanto agente transformador quanto meio de acesso à fé, que por sua vez é acesso à graça. Assim, a leitura e a meditação nas Escrituras não apenas nutrem e despertam a consciência espiritual, mas também fortalecem a fé que dá acesso à graça capacitadora para a obediência. Página 253. Louvor e adoração. A Bíblia revela Deus entronizado entre os louvores de Israel. Salmos 22, 3. A palavra hebraica traduzida como entronizado é Yashab, que possui vários significados: habitar, permanecer, assentar, morar, ser estabelecido, ficar, ter residência de alguém, ser habitado, levar a residir, fazer habitar. Versões mais antigas de Almeida, como a Corrigida, traduziam o versículo assim: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Isso revela que a presença de Deus se manifesta em meio aos louvores que lhe rendemos. Essa ideia encontra respaldo nas palavras de Paulo aos cristãos de Éfeso: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Não precisamos limitar nossa adoração a reuniões públicas. Podemos adorá-lo diariamente. Lucas descreveu a rotina dos cristãos de Jerusalém no início da igreja. Diariamente preservavam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atos 2, 46 e 47. A perseverança diária expressava-se em ambientes distintos, mas mantinha um elemento comum, o louvor a Deus. Temos ainda o exemplo de Paulo e Silas orando e cantando louvores na prisão de Filipos, Atos 16, 25, demonstrando que nossa vida devocional deve nos acompanhar onde quer que estejamos. O louvor atrai a presença de Deus, que traz livramento, assim como aconteceu com o rei Josafá e o reino de Judá. 2 Crônicas 20, 22. O louvor liberta, seja da prisão, dos inimigos ou do pecado contra o qual lutamos. A comunhão com Deus, cultivada por meio do louvor e da adoração, também desperta nossa consciência espiritual e fortalece a fé.
Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Romanos 4:20. A exaltação ao Senhor direciona nosso olhar para Ele, e não para as circunstâncias. Além do louvor particular que ofereço com meus lábios, cultivo o hábito de escutar músicas de adoração diariamente. No carro, no avião, em casa, em hotéis, na academia. Faço isso todos os dias, entendendo essa disciplina espiritual como um meio da graça. Eu preciso de graça e por isso não posso negligenciar um dos canais por onde ela se manifesta em minha vida. Página 254. Jejum. E o que dizer do jejum? De todas as disciplinas espirituais, talvez esta seja mais negligenciada. Por quê? Creio que a ignorância quanto ao tema seja o primeiro motivo. Escrevi um livro intitulado A Cultura do Jejum, que recomendo para quem deseja aprofundar-se no assunto. A riqueza do tema pode ser melhor explorada lá, no conteúdo integral, do que aqui neste breve resumo. O jejum é uma ferramenta poderosa para aplicar a mortificação da carne. Ele enfraquece a velha natureza e, associado às outras disciplinas espirituais, fortalece a nova natureza. Quando questionado por que seus discípulos não jejuavam como os de João Batista e os fariseus, Cristo disse que o fariam quando ele fosse tirado, entre aspas. Lucas 5, 33 a 35. Em seguida usou duas alegorias. O pano novo não se remenda com pano velho, e o vinho novo não se põe em odres velhos, para ensinar que o novo de Deus não se adapta à estrutura velha da vida. O velho tem de ser lançado fora e substituído pelo novo. Embora não tenha dado detalhes, nosso Senhor relacionou o jejum a esse processo de substituição e não de remendo. O jejum parece mudar o chip da mente de quem o pratica regularmente. Os valores mudam, as coisas materiais perdem importância, o coração fica blindado contra a ofensa. Como ouvi certa vez a irmã Valnice Milhomens dizer: o centro gravitacional muda. O centro de gravidade terreno puxa para baixo, mas o celestial para cima. Cristo disse: quando vocês jejuarem, e não se, ele ainda garantiu, eles vão jejuar. Lucas 5,35. Honestamente, não entendo os malabarismos exegéticos de alguns que tentam justificar que a prática do jejum não seja para hoje. Jejuo há mais de 35 anos, até a data da escrita deste livro. Embora já praticasse jejuns prolongados, nos últimos anos intensifiquei a prática, aumentando a frequência e a duração. Confesso que estou impactado com a eficácia prática dessa ferramenta no processo de santificação e consagração. Página 256. Recentemente combinei e concentrei várias disciplinas espirituais em períodos de jejum prolongado. Ler a Bíblia inteira durante a abstinência, dedicar tempo diário à oração e à adoração. É impressionante como essas disciplinas se complementam e interagem, conduzindo ao crescimento espiritual, fortalecendo a fé e despertando a consciência espiritual. Quando você se sinta encorajado a ir além do entendimento intelectual das disciplinas espirituais, comprometendo-se com a sua prática.
Feitas com a mentalidade correta, elas fortalecerão sua vida e determinarão que sua inclinação seja ao espírito e não à carne, à nova e não à velha natureza. Antes de concluir, faça um breve comentário. Experiências sobrenaturais são maravilhosas e relacionadas à prática das disciplinas espirituais. Na oração podemos experimentar coisas incríveis, como a visão de Paulo descrita em 2 Coríntios 12, de 2 a 5. O eunuco etíope, lendo as Escrituras, foi alcançado pelo sobrenatural com a chegada de Filipe. O anúncio do Evangelho, o batismo e até o teletransporte de Filipe. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. João contemplou a adoração celestial. Apocalipse 4. No jejum, alguém pode receber instruções específicas como Moisés. Êxodo 34, 28. Ou vencer tentações como Jesus. Mateus 4, de 1 a 11. No entanto, o que sustenta o cristão e o torna espiritualmente forte não são as experiências espetaculares, mas a perseverança nas disciplinas espirituais pela fé. A vida cristã é movida pela constância. Na oração, na leitura, na adoração e no jejum. Preservando no ordinário, criamos a base para que o Senhor manifeste o extraordinário. Provavelmente a última carta escrita por Paulo tenha sido 2 Timóteo. Sabendo que a hora de partir se aproximava, ele fez suas últimas recomendações, alertando sobre tempos difíceis. Colaboradores abandonariam o ministério, homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, e muitos rejeitariam a sã doutrina. Ao seu discípulo Timóteo disse: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Segunda Timóteo 3,14. Que esse imperativo ecoe em nossos corações, enquanto nos empenhamos em priorizar as disciplinas espirituais em nossa rotina. Permaneça. Fim do capítulo 12.